Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Programação 2. Eu sou a Thaís e este é meu colega Aruito, e hoje nós vamos falar sobre as estruturas condicionais. Bom, vamos primeiramente ver uma breve introdução sobre as estruturas condicionais. Bom, as estruturas condicionais, elas permitem que um determinado bloco de comando seja executado ou não a partir do resultado de uma expressão através do comando de seleção if, switch, ou até mesmo pelo operador ternário, que é uma alternativa para um if mais simples. Um método condicional bastante usual e muito utilizado e conhecido é o método verdadeiro ou falso, que são testes condicionais que irão determinar o curso de uma determinada ação. Essa expressão condicional, ela pode chegar a um valor verdadeiro ou falso. O valor verdadeiro ele vai ser um número qualquer, diferente de zero, o qual inclui os números negativos. Já um valor falso, ele será um número igual a zero. Estes testes condicionais, eles permitem que uma ampla gama de rotinas sejam codificadas. Introdução ao comando if. No comando if, se a expressão ela retorna a algo diferente de zero, o bloco de comando correspondente ao if será executado. Caso contrário, caso a expressão retornar a um valor igual a zero, o bloco de comando executado será o else, neste caso se ele existir. Apenas um código associado ao if ou um código associado ao else será executado, nunca os dois, nunca ambos. Temos aqui então uma estrutura geral do comando if, é bem simples. Aqui nós temos um if, entre parênteses será determinada a sua condição, a condição qual este bloco vai ser executado, será compilado. Caso esta expressão, caso ela não seja aceita, ela irá entrar para o else, se nesse caso ele existir, e entrar nesse bloco de comando aqui para que ele seja executado. Aqui nós temos um exemplo bastante simples que eu vou fazer aqui para vocês verem. Bom, nós temos ele aqui pronto. Então nós temos uma variável int x, ela é igual a zero. Então, eu pedi para o usuário informar um valor para esse x. Neste caso, se o x for um valor igual a zero, caso o usuário informe um valor igual a zero, ele irá entrar dentro deste bloco de comando e irá imprimir na tela que o valor digitado foi igual a zero, foi igual a 10 neste caso. Perdão. Já se esta condição aqui não for satisfeita, ele irá entrar dentro desse else e irá imprimir na tela que o valor informado foi diferente de 10. Então, vamos compilar aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então, eu vou inserir aqui, digite, informe um valor para x. Eu vou informar aqui 6. Logo, a condição if não será satisfeita, né? Então, ele irá entrar no else. Então, o valor informado vai ser diferente de 10. Então, vamos aqui informar novamente. Agora, vamos informar 10. O valor informado é 10. Então, se essa condição aqui não for satisfeita, ele irá entrar dentro do else e irá executar o bloco de comando que está dentro do else. Já se a condição if for satisfeita, ele irá entrar dentro do bloco de comando if e irá executar o que está informado dentro deste bloco de comando aqui. Então, é o exemplo que foi. Vamos ver um pouco agora sobre os ifs alinhados. Bom, o if alinhado ele é usado quando é necessário verificar condições sucessivas onde uma ação é executada se um conjunto anterior de ações for satisfeita. Então, um if alinhado ele é um comando if que é o objeto de um outro if ou else, ou seja, é um if dentro de outro if. E o comando else sempre se refere ao if mais próximo, que está dentro do mesmo bloco de comando else e não está associado a outro if. Vamos ver uma forma geral do if alinhado. Então, nós temos uma condição if e, se esta condição for satisfeita, irá entrar para este bloco de comando, o qual ainda assim deverá satisfazer alguma dessas condições para que o comando seja executado. Caso nenhum desses comandos if dentro de outro bloco de comando if seja executado, irá cair para dentro deste else.
Ainda assim, se este if não for satisfeito, irá cair para este else, o qual o comando 4 será executado. Ou então, nós dizemos anteriormente que um else está associado ao if mais próximo. Então, este else aqui está associado a este if, assim como este else dentro do bloco de comando if está associado ao if mais próximo, que neste caso é esse aqui. Nós temos um outro exemplo de if alinhado. Nós temos um if, a sua condição, caso essa condição seja satisfeita, irá executar este bloco de comando. A mesma coisa deste else. Ainda se este if for satisfeito, irá executar este bloco de comando, se não, entrará para este bloco de comando aqui. Iremos ver agora um exemplo de um if alinhado. Nós temos aqui, nós declaramos uma nota 1, uma nota 2 e uma média. Essas notas são do tipo float, ou seja, não são valores inteiros. Então, nós vamos verificar a média deste aluno e se este aluno está reprovado, se ele está em recuperação ou se aluno está reprovado. Então, nós iremos pedir para que o usuário informe a nota 1 e a nota 2. A partir disso, iremos fazer a média da nota deste aluno. Caso a média deste aluno for maior ou igual a 7, o aluno será aprovado. Se não, se a média do aluno for maior que 5, ele estará em recuperação. Caso a média do aluno for menor do que 5, o aluno será reprovado. Veremos aqui então, salvando, compilando e executando. Então, informe a nota 1. Vamos supor que o aluno tirou 6 na primeira prova. E na segunda, o aluno tirou 5. Então, nós temos uma média 5,5. Então, este aluno está em recuperação, certo? Agora, vamos inserir outras notas. Vamos supor que este aluno tirou 10 na primeira prova e na segunda prova ele tirou 0. Ainda assim, este aluno está em recuperação. Agora, vamos supor que este aluno tirou 2 e que este aluno tirou 1. Então, este aluno foi reprovado, certo? E caso este aluno tire uma nota maior do que, uma média maior do que 7, este aluno está aprovado. Então, nós temos aqui um exemplo de if alinhado. É um exemplo bastante. Aqui nós temos uma escada if else, que é se não se, que é uma forma de if else if, que algumas vezes é chamada de escada if else if devido à sua aparência. Então, a forma com que este if vai executar o programa vai ser a mesma, o que vai mudar é a indentação deste programa, né? Então, a forma vai ser a mesma coisa deste outro método de if do tipo escada, né? Embora seja tecnicamente correta, o recuo da escada if else if anterior pode ser sucessivamente profundo. Por esta razão, a escada if else if é geralmente recuada desta forma. Então, como vimos aqui anteriormente, a indentação dessa escada é desta forma, só que dependendo do tamanho do programa, o usuário ele pode perder, né? Dentro do code block, por exemplo, ele vai colocando, ele vai começando ele não vai conseguir visualizar a parte do seu código. Então, por isso que é dito aqui que a forma mais usual, geralmente, é este tipo aqui de escada a ser utilizado, é esta indentação. Bem, dando continuidade à nossa videoaula sobre estruturas condicionais, abordaremos agora um tema denominado operador ternário, né? É chamado de ternário, pois para sua funcionalidade é necessário apenas 3 operandos. Constitui-se na alternativa de substituir o comando if else em sua forma geral. Geralmente, quando se vai realizar, criar um programa com a estrutura if else,
de praxe usa-se, né, 4 linhas. E o comando geral, operador ternário, que é representado pela letra ou pelo símbolo interrogação, ele apresenta apenas uma linha. Ele é tido como uma operação inline, ou seja, ele tem todas as condições em apenas uma linha. Aí ele é uma alternativa para fazer as mesmas análises que a estrutura if-else, tá? A estrutura geral desse comando é a que é apresentada aqui na tela, né? Nós temos uma variável. Essa variável ela vai receber uma condição e aqui, se essa condição retornar um valor verdadeiro, ele vai receber o valor 1, se não o valor 2. Está melhor representado aqui na linha de baixo, pode-se observar que a variável, né? Então, a variável igual, né, o valor true, verdadeiro. Se for verdadeiro, ele retorna o valor 1, se não, o valor 2. O se não pode ser substituído pelos 2 pontos, tá? Então, neste caso, um exemplo, uma variável chamada num, ela receberia, né, uma condição, e essa condição sendo verdadeira, ele retornaria o valor 20, se não, o valor 10. Aqui no próximo passo, nós temos um exemplo com a estrutura if, para demonstrar como se torna simples, às vezes, utilizar o operador ternário em algumas circunstâncias. Um código gerado na estrutura if, nós temos aqui int, né, declarando duas variáveis, uma variável num e uma variável num1. Pedimos aqui ao usuário que informe um número, tá? Depois armazenamos esse número na variável num. E aqui nós analisamos o seguinte código. Se o número for menor que 0, então ele retorna que num1 é igual a 0, né? Se não, num1 seria igual ao número, né? Cout, o valor de num tá aqui para representar o valor, né, de num1, tá bem? Já na estrutura do código usando o operador ternário, nós podemos perceber que todas as 4 linhas, né, 1, 2, 3, 4 linhas, elas se encontram representadas em apenas uma. E o que se repete no código são as 2 linhas iniciais e a última linha final, né? Então, enquanto nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, com o operador ternário nós temos 1, 2, 3, 4 linhas apenas. Sendo que a sua estrutura aqui de uma linha ela substitui toda a estrutura if-else, tá? Então aqui nós iríamos fazer as mesmas os passos que fizemos anteriormente para o if-else. Então nós iríamos informar um número, nós iríamos armazenar esse número e depois faríamos as considerações. Nós temos o num1, né, que é igual à condição, né, se num menor que 0 retornar um valor verdadeiro, então ele vai atribuir o valor 0 à variável num. Se não, retornar um valor à variável num1. Se não, ele vai retornar que num1 é igual a num. O valor, né, seria representado aqui na linha de baixo. Introdução ao comando switch, tá? O comando interno switch ou interruptor, que testa sucessivamente o valor de uma expressão contra uma lista de constantes inteiras ou de caractere. Quando o valor coincide, os comandos associados àquela constante são executados, ou seja, nós teremos alguns casos, esses casos serão testados. À medida com que esses casos retornem valor verdadeiros, o interruptor é ligado e desligado, né? E aí nós usaríamos as alternativas de break e default, tá? A estrutura geral do switch é uma expressão, né, um interruptor. E para acionar esse interruptor é dada uma expressão. Essa expressão, né, nós temos aqui um caso. Se este caso coincidir com a expressão, né, dada pelo usuário, ele vai executar uma sequência de comandos, tá? Se este caso ele não for satisfeito, então ele dá um break, ele dá uma quebra. E aí no caso seria desligar o interruptor e aí ele torna a ligar o interruptor de novo.
E aí nós teríamos a constante 2 para ser analisada, tá? Uma sequência de comandos e assim sucessivamente quantas linhas de comando forem executadas no código. O comando switch, uma revisão aqui teórica, o valor da expressão é testado na ordem contra os valores das constantes especificados nos comandos case. Então, quando uma coincidência for encontrada, a sequência de comandos associada àquele case será executada até que o comando break ou o fim do comando switch seja alcançada. Então, ele vai testando cada uma das cases ali e as condições, na verdade, né, os casos, de acordo com a expressão dada ali no início do comando do interruptor. Nós temos uma função, o comando default, a função default que é executada se nenhuma coincidência for detectada. É interessante perceber que o default é opcional. No entanto, se ele não estiver presente, nenhuma ação será realizada se todos os testes falharem, ou seja, ele executou todos os cases. E aí no final destes testes, ele não conseguiu, ele não satisfez nenhuma dos cases, então ele também não vai executar nenhuma outra função se nós não tivermos o default. Inclusive não ter a questão do return. Função do break. É um dos comandos de desvio em C. Você pode usá-lo em laços, tal como nos comandos switch. Contudo, quando um break é encontrado em um switch, a execução do programa salta. Ou seja, então o break é um salto. Então, eu analisei o caso 1, eu verifiquei que ele não foi satisfeito, então eu dou um salto para o case 2, e assim sucessivamente. 3 coisas importantes sobre o comando switch. O comando switch ele difere do comando if, porque o mesmo só pode testar igualdade, enquanto o if pode avaliar uma expressão lógico-relacional. Duas constantes case, no mesmo switch, elas não podem ter valores idênticos. Ou seja, eu não posso ter case 1, case 1, né, dentro do mesmo switch. Obviamente que o comando switch incluído em outro switch mais externo pode ter as mesmas constantes. Ou seja, eu vou abrir, né, um bloco de comando, tá? Um switch, e dentro desse switch eu vou abrir um bloco de comando com outro switch, que aí poderá receber os mesmos cases, tá? Mas dentro de um único switch não é permitido que os cases sejam repetidos. Se constantes de caracteres são usadas em um comando switch, elas são automaticamente convertidas para seus valores inteiros, tá? Então aqui nós temos um exemplo para retratar, exemplificar, melhor dizendo, como se é analisado as questões no switch. Então aqui é um comando, um código para analisar os dias da semana, onde ele retornará verdadeiro, né, ao caso 1 para domingo, caso 2 segunda-feira, terça-feira, quarta-feira até o 7, que é o sábado. Então aqui nós declaramos uma variável i igual a 0, pedimos ao usuário que ele informe um valor entre 1 e 7, e aí ele irá armazenar essa variável na segunda linha do código. Então aí nós vamos ligar o interruptor mediante ao valor adicionado ou inserido aqui na parte de cima, tá? Então ele vai analisar o número digitado foi 1, a condição foi 1, tá? Se foi, então ele vai retornar domingo, tá? Se não foi, ele vai entrar no break, então ele vai saltar para a segunda condição. Foi 2, ele vai retornar segunda-feira. Se não foi segunda-feira, ele vai dar um salto e vai para o caso 3 e vai analisar se foi terça-feira. E assim por diante, como foi mencionado no passo anterior. E aqui, né, no último passo, o caso 7, não satisfez o caso 7, ele vai saltar para a próxima linha. É bom verificarmos que ele deixa bem claro aqui que o default é opcional. No entanto, se ele não estiver presente, nenhuma ação será executada se todos os testes falharem. Então, por isso é interessante que tenhamos aqui o default. E aí, dá uma informação para o usuário, nesse caso aqui, nós dizemos ao usuário, neste código, o seguinte: a condição 7 também não, o caso 7 também não foi satisfeito. Então ele salta para o default. E aqui no default ele vai dizer: o número não está no intervalo entre 1 e 7. O usuário voltaria, né, e analisaria o número digitado.
Ou, eu não entendi o que pedia. O número entre 1 e 7, eu fui lá e digitei 8. Tá? Então, ele retornaria esse valor. O número não está no intervalo. Você voltaria e analisaria o número que você digitou. Comandos switch alinhados. Você pode ter um switch como parte de uma sequência de comandos de outro switch, mesmo se as constantes dos cases do switch, interno e externo, possuírem valores comuns. Ocorrerão conflitos. Por exemplo, o seguinte fragmento de código é perfeitamente aceitável. A forma geral, tá? Você tem um switch, tá? E uma condição. Então, essa condição aqui você tem uma variável x, né? Uma condição x, e essa condição x ela será analisada aqui para o caso 1, né? O caso 1, se for satisfeito, ele vai retornar um outro switch y, né? Ele vai executar esse bloco de comando e vai analisar o caso 0. Se a condição for 0, se for satisfeita a condição, ele vai ter um erro na divisão por 0. Tá? Se não for satisfeita essa condição, ele vai dar um salto e vem aqui para o case 1 de novo. É interessante observar que nós temos um switch externo e um switch interno. Dentro do switch interno, nós podemos usar o mesmo case. Tá? Já para o switch externo, nós não poderemos aqui ter case 1, tá? Aqui também não. Então, neste caso aqui, seria, se a condição fosse verdadeira, ele executaria a instrução, tá? Caso não executasse, ele daria o break, saltava e viria aqui para o break externo. Sairia do break interno aqui, viria para o break externo, né, o salto, e ele executaria o case 2 ou qualquer outra sequência de códigos aqui que o usuário ou o programador achasse conveniente realizar dentro do switch. Tá? Esse foi o nossa videoaula. Espero ter contribuído com a aprendizagem, com quem estará assistindo. Né? O vídeo, mais uma vez, foi realizado na disciplina de Programação 2, disciplina ministrada pelo professor Rogério Vargas, e os discentes a Thaís e o Aruito, que é esse que vos fala. Obrigado, até mais.